Monstrinhos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Hoje nosso objetivo é falar de Alto Império. O Império Romano é didaticamente dividido em duas partes: Alto Império e Baixo Império. Alto Império é o auge, o período que Roma atinge o esplendor máximo, sobretudo territorial, e depois o Baixo Império, a crise do Império Romano, que vai levar ao início da Idade Média. Vou propor uma coisa diferente para vocês. Hoje vamos falar de Alto Império, fazer uma aula mais curtinha, mais rápida. Semana que vem ele vai fazer uma aula mais punk e vai falar de Baixo Império, inclusive comparando com a crise da República, aí vai ser uma coisa um pouco maior e que vocês vão se dedicar um pouco mais, eu já vi que vocês têm grande tendência de cair em vestibular, tá ok? Vamos começar então fazendo a parte de Alto Império. Tá aqui, Império Romano, este é a extensão máxima do Império Romano, quero que você repare que praticamente tudo já havia sido ocupado, avançaram um pouquinho para essa área e chegaram até a região lá da Inglaterra. Inclusive, curiosidade, não ocupam Escócia, pegam a Inglaterra, mas não a Escócia, tá? E do lado de cá ocupam a Mesopotâmia, como você pode reparar, tá aqui a Mesopotâmia, mas não ocupam a Pérsia, tá ok? É a expansão territorial máxima do Império Romano. E as riquezas continuam fluindo para Roma das províncias dominadas, é o auge. Esse Império Romano, ele só atingiu o auge saindo da crise da República. Isso é meio legal de pensar. A República estava em crise e, de repente, instala o imperador e Roma entra no auge. Não é online, não. O imperador chegou ao poder no ano de 27 a.C. e começou uma série de reformas, o tal do Otávio Augusto. Outros imperadores virão depois dele. E esses imperadores seguirão a linha do Otávio Augusto. E é esta linha, que vamos chamar a partir de agora de Pax Romana, em português, Paz Romana, que vai tirar Roma da crise da República e levar ela ao auge do Império. Esse assunto não é muito fácil, tá, gente? Tem um pouco de paciência e tente ir entendendo que é possível sair de uma crise e atingir o sucesso, desde que você enfrente as causas principais da crise, que era o êxodo rural, que era o descompasso entre Roma e o resto das províncias. O nosso imperador vai resolver isso. Uma curiosidade, o mundo do Império Romano era hereditário e vitalício, passava de pai para filho, mas não era biológico. Era comum aos romanos escolherem o seu sucessor. Então o imperador romano indicava o seu sucessor, que não necessariamente era o filho biológico dele. A gente já falou sobre isso, lembra que a família em Roma era um pouquinho diferente? E por isso o Império Romano também tinha uma vantagem. Eu não precisava escolher um boçal. Você imagina se fosse hereditário e vitalício no Brasil, e aí você tivesse que ter um, sei lá, filho do atual governante, que já não é inteligente, tendo que assumir depois que ele morresse. Não. Como você tem no Império Romano a escolha do sucessor, adotando como seu herdeiro, geralmente se escolhia o competente. Isso ajudou o Império Romano a durar 3 dinastias. Tá? A dinastia de Otávio Augusto, que é a Júlio, tá? Claudiano, depois a dinastia dos Flavianos e dos Antoninos. 3 grandes dinastias que governaram Roma entre o século I a.C. e o século III depois de Cristo. Tá? Ainda vamos ter que ter uma aula de cristianismo, mas é depois que a gente terminar o Império Romano. Tá? E aí você tem a política do pão e circo. É isso aqui, ó. Como você tinha pobres demais em Roma, lembra que você distribuía alimentos e dava diversão para eles? Mas as províncias continuavam áreas de tensão. O que o nosso querido Otávio pensou? Por que eu tenho que dar diversão só para quem vive em Roma? E por isso o mundo romano espalhou por todo o império o pão e circo. O que é isso? Significa que Roma agora vai ter coliseus, ou réplicas dos coliseus, espalhados por todo o império, e os habitantes desse império vão poder aproveitar da mesma benesse dos habitantes pobres de Roma. Receberão alimentos do império, esses alimentos serão comprados da produção, e aí está vendo tanto que para Roma será bom porque garantia a riqueza para os latifundiários, que eram os patrícios, e diversão. Os coliseus se espalharam. Haviam réplicas dele no norte da África, na região do sul da França, na Península Ibérica, na Grécia, para que houvesse diversão. Como é que a gente chama isso? Pan et circenses, ou pão e circo. Garantiu uma estabilidade. Segundo, Roma vai ter uma sociedade de 60 milhões, mas apenas 5,5 milhões eram cidadãos, que eram os habitantes de Roma. Quem morava na Grécia não era visto como romano, quem morava em outro lugar não era visto. Por isso, o governo romano teve uma ideia. Começou um processo de romanização, que é pegar os valores e a cultura romana e espalhar por todo o império. De forma que você, se fizesse parte do império, se sentiria orgulhoso e lutaria a favor de Roma e não contra Roma. É a expansão da cidadania romana
para todos os habitantes do Império. Se assinou uma lei chamada Édito de Caracalla. Romanização. Isso não foi feito apenas com o sistema de cidadania e da cultura, não. Foi feito também por meio da arquitetura. Roma mandou construir em todas as províncias estruturas físicas que lembravam a cidade de Roma. Construíram estradas romanas, aquedutos, pontes, prédios, de forma que houve a romanização, tanto da arquitetura romana, por todo o Império, lembre-se, por toda aquela região que eu te mostrei no mapa, bem como também a língua e a cultura. Tá? Roma continua de jeito, hierarquia baseada na renda, portanto, censitária. Pax Romana. Vamos repetir isso, porque para mim isso aqui é crucial. O que foi que a Pax Romana? Foi a política estabelecida pelo imperador Otávio Augusto para garantir a paz e a prosperidade de Roma. Essa política atuou em 3 campos, dos quais eu te mostrei 2 até agora. O primeiro campo, a política do pão e circo, para garantir a estabilidade e acabar com as revoltas. Segundo, a romanização do mundo antigo, para que houvesse uma homogeneidade cultural, política e econômica na minha área de domínio. E o terceiro, e o mais importante de todos, por isso deixei por fim, o fechamento das fronteiras. Roma decidiu que a partir do século II depois de Cristo, o que ela dominou, ela dominou. E o que ela não dominou, ela não precisava dominar. Roma fecha as fronteiras para que quem vivia dentro do império tivesse a paz e a prosperidade de Roma. O problema, gente, para a aula futura, estou te adiantando o negócio agora, é que Roma, para poder garantir o pão e circo, para poder garantir a riqueza, usava centenas de escravos. Só que o escravo é oriundo, sobretudo, de prisioneiros de guerra. A partir do século II, quando Roma optou em fechar as fronteiras e parar o expansionismo, o número de escravos foi lentamente diminuindo. E Roma entrou numa escassez de escravos, que a gente vai chamar de crise escravista. E é essa crise escravista um dos principais elementos que leva ao fim do Império Romano. Ou seja, o mesmo elemento que caracterizou a Pax Romana, que é o fechamento das fronteiras, é causa também da crise e do fim da Pax Romana. Mas isso é uma outra matéria. Bom, agora que a gente terminou essa parte inicial, eu vou fazer uma proposta diferente para vocês. Vamos fazer um exercício agora para encerrar essa parte que vocês estão vendo aqui, né? É um exercício tirado de vestibular sobre a questão do governo de Otávio. Olha, Otávio tornou-se o primeiro imperador no período do Alto Império Romano, e a Pax Romana impôs militarmente seu domínio hegemônico no cotidiano de diferentes povos da região norte da África e da grande parte da Europa. Ou seja, Otávio começou aquela política que vai levar a Pax Romana, é disso que ele está falando, domínio hegemônico no cotidiano. Com base nos conhecimentos sobre o Império Romano, sobre o governo de Otávio, considera as afirmativas a seguir. Certo ou errado, verdadeiro ou falso? Deixa eu pegar um apontador aqui, uma caneta. Quando Otávio se tornou o primeiro romano a congregar o título de Augusto, lembrando a vocês que Augusto quer dizer divino, implantou-se um culto ao governante. Sim, na verdade, diferente da República, no Império, os imperadores eram vistos como deuses vivos, e quem iniciou esse processo foi Otávio Augusto, no ano de 27 a.C., quando foi coroado um imperador e com o título de Augusto. Aliás, não é o título que ele recebeu, não. Ele também recebeu o título de César, por isso o nome dele, que era Caio Otávio, era Caio César Otávio Augusto. E a palavra César, que antes era substantivo, nome próprio, virou adjetivo, que significa, para os romanos, imperador. Portanto, todos os imperadores romanos eram Césares, diferente do Júlio César, que era da República e foi um ditador. Bom? Então, aqui, ok, implantou-se o culto ao governante, certo? Diferentemente dos dirigentes anteriores. Perfeito. Na República você não tinha essa ideia de divindade, portanto, o item 1 é verdadeiro. Item 2. Sob seu governo, estabeleceu-se uma diferença dos governos anteriores, pelo sistema de coleta de impostos, pois o Estado assumiu o papel que era dos publicanos. Verdadeiro. Isso é um dado, tá? É uma informação. E o principal objetivo disso é evitar a corrupção. O Estado romano precisava de muito dinheiro, começou ele mesmo a arrecadar. Antes, na República, ele entregava pessoas o direito de arrecadar, e as pessoas pagavam uma taxa a Roma. É como se você vendesse o direito de cobrar impostos. Agora não, é o Estado que faz. Iniciou uma política de expansão da arquitetura e da cultura romana pelo Império. Eu falei disso para vocês na aula. É o processo de romanização. Aquedutos, pontes, a ideia de que se você estiver em qualquer lugar do Império, você está em Roma. Tá? Quase a expressão vox populi, todos os caminhos levam a Roma. E por fim, o item 4,
A organização social dos romanos distribuiu em ordens sociais, foi revisada e implantou-se a hereditariedade como critério privilegiado das diferenciações. Tem dois erros aí. Primeiro, não há uma reorganização. Roma continua dividida entre patrícios, plebeus e escravos, sobretudo. E segundo, não há ideia de hereditariedade nesse sentido, porque, como a gente sabe, em Roma a ideia de hereditariedade é diferente, a ideia de família é diferente, tá? É isso, tá ok? Dê uma olhada no conteúdo, eu vou passar um roteiro de estudo disso para vocês, e na próxima aula a gente pega Império Romano, período do Baixo Império, crise de Roma, para nos levar à Idade Média. Boa semana a todos vocês.